Olá, tudo bem? Vamos lá então com o nosso vídeo de hoje. Nós vamos falar de alguns pontos do Segundo Império, ou Segundo Reinado. Tá? Mas antes você pode curtir, compartilhar, se inscrever nesse canal, financiar. A chave Pix está aqui na descrição do vídeo. Vamos lá então falar sobre o Segundo Império ou Segundo Reinado, como você queira chamar. O Segundo Império foi um período, tá, de bastante conflito e bastante interessante da história do Brasil. Ele foi de 1840 até 1889. Tá. Ah, professor, mas o Dom Pedro I, ele renunciou lá no ano de 1831, né? Teve a Noite das Garrafas, que ele retornou de Minas. Enfim, teve um período que portugueses e brasileiros estavam em desacordo. Por que que o Dom Pedro só assumiu é, 10 anos depois, 9 anos depois? É porque nesse período houve a chamada Regência Trina, tá? Depois da Regência Trina, Dom Pedro assume e começa então o período do Segundo Reinado. Detalhe que Dom Pedro assume sob a declaração de maioridade, né? Ele era menor, mas mesmo assim foi declarada a maioridade dele e ele assumiu o Segundo Reinado. Tá? Eu vou falar aqui por ordem cronológica para ficar mais fácil para você entender como é que foi o período do Segundo Reinado. Tá? Então, em 1840, já vai anotando aí. Tá? Se você quiser também, né, pode ir dando pause e anotando. Em 1840, então, o Dom Pedro assume o Segundo Reinado. Tá? De 1840, da década de 40 até a década de 1860, começa a Era Mauá. O que foi a Era Mauá? Vamos lá. Todo mundo já ouviu falar, né, do filme que o Paulo Betti fez com o Barão de Mauá. O que era então essa Era Mauá? O que é o período Mauá? O período Mauá se refere ao quando o Barão de Mauá conseguiu alavancar a economia do Império, tá? Mas como? Tá? O Império ele resolveu sobretaxar o, os produtos que eram de origem estrangeira, né? Como, sei lá, algodão, alguns produtos desses, com impostos para ficarem mais caros. Logo, a economia interna do país, do Império, se favoreceu, né? E empresários e comerciantes como o Barão de Mauá também se favoreceram a partir disso. O Barão de Mauá, então, ele começa a fazer, a interagir com a economia local e nacional até ele ser sufocado, né, com a economia de fora. Mas foi um período de muita prosperidade para o Segundo Império, período em que Barão de Mauá era o grande fodão da coisa, né, o grande cara da coisa. Tá? A- foi um período de prosperidade para o Segundo Império, tá? Entre 1840 e 1860. Tá? Lembrando que também naquele mesmo período tinha feito a Lei Eusébio de Queiroz, lei essa, né, que o Reino Unido estava pressionando o Brasil para a alforria. Como o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão, então ele queria fazer as coisas aos poucos, né? Lembrando que essa violência, que chama-se escravidão, foi gradativo no Brasil, que foi se encerrando. Então a primeira coisa que foi acabando foi o, a Lei Eusébio de Queiroz, que acabou com o tráfico negreiro. Tá? Certo. O que mais a gente pode citar aqui? Uh, Também teve a criação de dois partidos, né, os Saquaremas e Luzias. Os Saquaremas e Luzias, por que esses nomes? Porque Saquarema, né, que era o partido conservador, eles se reuniam para fazer suas reuniões, suas convenções, no município de Saquarema, no Rio de Janeiro. Né? E Luzias, que era um outro partido também dentro do Império, eles têm esse nome por conta da Revolução de Santa Luzia,
mas a Revolta de Santa Luzia. Tá? Então, havia esses dois partidos. Um era com mais interesse de centralização, tá? Mas o outro era mais com interesse de descentralizar e dar mais habilidade, agilidade para as províncias. Certo. Legal. Uh, os Saquaremas eles tiveram sua formação em 1840. Em 1850, Dom Pedro faz a primeira lei de terras do Brasil, primeira e única também, né? A lei de terras, de divisão de terras do país. Lei de terras essa que fez, agradou, era de agrado da elite agrária do Brasil. Tá? Só que nem tudo no Império foi flores. Tá? Em 1864, aconteceu a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, você conhece a história, você sabe que o navio Marquês de Olinda, ele foi apreendido enquanto navegava pelas águas do rio Paraguai, retornando do Uruguai. Tá? Só para fazer um contexto histórico, o Império do Brasil ajudou a derrubar o presidente do Uruguai, que era amigo do Solano Lopes, que era presidente do Paraguai, né? Que alguns chamam de ditador. Mas o Solano Lopes até hoje tem uma veneração muito grande do Paraguai. Com a derrota do Solano Lopes, com a derrota do presidente do Uruguai, o Solano Lopes então ele apreende o navio que Marquês de Olinda, os tripulantes são presos, coisa e tal, e o navio passa a ser paraguaio. Numa ofensiva, a Tríplice Aliança formada com Uruguai e Argentina, o Império do Brasil contra-ataca o Império do Paraguai. Tá? Tem início, portanto, uma guerra que dura exatamente 5 anos, de 1864 até 1870, por aí. Tá? Nesse período, o Solano Lopes ele acaba que o Império do Brasil e a Tríplice Aliança, essa aliança covarde, né, só lembrando, nem tudo foi flores no Brasil Império. Nessa guerra, acaba que 75% da população do Uruguai é assassinada, né, ou por doenças, ou por outras questões como, sei lá, guerra, fome, entre as mais variadas coisas. Tá? E a Guerra do Paraguai foi uma coisa decisiva para o Império do Brasil. Certo. Também em 1850 teve a Revolução Praieira no Recife, de tendência liberal. Tá? E, enfim, até em 1870 teve a Guerra do Paraguai, em 1850 foi a Revolução Praieira. Aí veio, logo depois, as leis abolicionistas. Tá? Só que as leis abolicionistas vieram acompanhadas de teorias raciais. Enfim, esse foi um pequeno trecho sobre o Império do Brasil. Tá? O segundo reinado, que é muito, muito importante se estudar. É isso. Muito obrigado por ter assistido a gente. Ousa lutar, ousa vencer, vida segurança importa. Fora Bolsonaro. Até o próximo. Tchau.